vida. Com vocês, agora no palco, Daniel Cunha, Projeto Engenheiros da Infância. Palmas para ele, gente. Obrigado, obrigado. Bom, boa tarde, primeiro de tudo. Agradeço a presença de quem está aí. O nosso projeto, ele surgiu na ideia da gente tentar democratizar a educação. Então, a gente tinha uma ideia de poder fornecer a capacidade dos professores de qualquer esfera da educação infantil, pública ou privada, de ter o acesso a algum brinquedo educativo, algum brinquedo pedagógico que tivesse uma função, né? Então, a gente montou um projeto dentro da UFG, na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação. Nesse projeto, a gente chamou de Engenheiros da Infância. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que ele funciona. Então, basicamente, o que a gente faz é a fabricação de alguns brinquedos pedagógicos para utilização nos centros municipais de educação infantil de Goiânia e da cidade do entorno. Então, eu tenho alunos, começou com os alunos da engenharia mecânica, né? Então, o pessoal da engenharia mecânica se reuniu, eles queriam mexer nas máquinas, ter um contato a mais, uma prática, uma vivência no laboratório. E aí, com isso, a gente colocou eles para poder fazer justamente esses brinquedos. Então, a gente procurava, nós temos algumas pedagogas que auxiliam a gente procurava na internet alguns brinquedos, ia nas escolas, ouvia a opinião dos profissionais, ouvia a opinião das coordenadoras, das diretoras e trazia isso para a gente poder fazer um planejamento. Aí no planejamento a gente montava, fazia o projeto, via a viabilidade dos materiais para fazer a execução e tentava fabricar. Então, inicialmente a gente teve 2 alunas no projeto, que foi a Amanda e a Gabriela. E logo em seguida surgiu a oportunidade de participar da 5ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, na UFG. Com essa possibilidade a gente aumentou a equipe, então passaram a ser 5 integrantes. E a gente começou a trabalhar em parceria com o CEMEI, que fica ali na 44, que é o CEMEI Cecília Meireles. Então, na Olimpíada de Empreendedorismo, essa foi a equipe que iniciou o projeto, né, dentro da Olimpíada. E aí a gente conseguiu montar, estruturar o projeto melhor. Então a gente colocou lá, criou um Instagram, criou o Facebook, criou um e-mail para o projeto. E aí a gente começou a fazer justamente essa divulgação do projeto. Então a ideia principal era divulgar o projeto para ver quantos CMEs a mais a gente conseguiria atender e quantas pessoas a mais interessadas a gente conseguiria a colaboração. Principalmente o que a gente usava eram brinquedos recicláveis, então eram tampinhas de garrafa PET, eram garrafas PET, corda de varal, os materiais que era para dar uma reutilização, né, para o material que seria descartado. Opa. Na Semana da Criança, né, que foi mais ou menos em outubro de 2017, a gente entregou os primeiros brinquedos. Então aqui é um brinquedo, eu tô lá atrás, né? Aqui a gente foi entregar uma cama de gato. Então os alunos eles passavam pelo elástico, né, para tentar desenvolver a coordenação motora, enfim. Além disso, na própria estrutura da instituição já tinha uma casa de alvenaria, que é aquela parte de cima no canto direito. E aí a gente fabricou um fogão e uma pia, né, e umas panelas para as crianças poderem brincar. Junto com isso a gente entregou também um brinquedo com água, então visando economizar também a utilização da água, a gente criou um mecanismo que ele gotejava a água, que aí os meninos poderiam brincar quando fosse um dia mais quente, alguma coisa assim, que era previsto no calendário deles, nas atividades deles. E ali um brinquedo de areia, né, que pode ser usado com areia ou com terra, que você coloca a areia lá no funil e vê por onde que ela está saindo. Parece, assim, bobo, né, mas é útil na educação, no desenvolvimento da criança. Então aqui está a equipe, a nossa equipe do Engenheiros da Infância.
a equipe do próprio CEMEI, do Cecília Meirelles. Então tem ali um coordenador administrativo, que também chama Daniel, a Maíra, a Isabela. E a gente começou as parcerias. Então a gente começou a ter o laboratório, né, da universidade, a sociedade em geral, a gente recebia colaboração e a gente entregava os produtos também para a população. Algumas outras equipes de extensão da UFG, então o Aerodáctil, né, que é uma equipe de aeromodelismo, eles ajudaram também no início do projeto. E aí foram formando nas parcerias, a União Molduras, a B Company, a gente foi tendo algum retorno, principalmente da sociedade e da universidade. Daí alguns eventos foram surgindo, alguns deles, né, foi o Curto Campus, em 2019, então o Curto Campus ele foi uma expansão do projeto, a gente conseguiu levar o projeto a atender mais pessoas, mais crianças nessa sociedade, e os pais iam com as crianças para dentro da universidade para conhecer o ambiente da universidade. Chegando lá, a gente ensinava como pegar um material e reciclar o material para poder fazer algum brinquedo. E deu alguns frutos bacanas, né? Passou. Então a gente participou na edição de março, na edição de maio, na edição de agosto, na edição de novembro e 2019, né? 18, 19. Aí dentro do Curto Campus, que foram esses eventos, a gente fez a fabricação desses brinquedos. Por alto, a gente contabilizou o atendimento a 120 crianças na faixa etária de 4 a 12 anos. Foram utilizados 190 garrafas PETs, então era material que ia ser descartado, virou brinquedo. 360 tampinhas de garrafa. E principalmente o que a gente fez foi aquele brinquedo de vai e vem, que hoje em dia as crianças nem sabem mais o que é. E o bilboquê, é aquele do Chaves, que ele jogava e tentava pegar. Então, hoje em dia, de novo, parece bobo, mas é um contato que as crianças não têm, né? E aí eles estão, graças a Deus, estão voltando a ter. Aqui são só algumas fotos do atendimento, né, às crianças. O Alexandre, a Amanda, e aí as próprias crianças, junto com os pais, eles fabricavam esses brinquedos para eles poderem dar continuidade lá no Curto Campus, poderem brincar. Em outros eventos também a gente teve a popularização, né, dessas atividades da universidade. Então a gente participou do Primeira Ciência em Todo Lugar, aconteceu aqui perto no Parque Flamboyant. Lá também a gente fez o atendimento a algumas crianças, a algumas famílias, para poder ensinar a reciclar o material para poder virar brinquedo. Teve também o Ciência na Feira, que o pessoal fez a divulgação dos projetos numa feira que acontecia, né? Levaram carrinhos, levaram garrafas, apresentaram todo o portfólio que a gente tinha. Em 2019 a gente fez uma parceria interessante que foi com o pessoal da Faculdade de Pedagogia, né, que é a Faculdade de Educação, né, Psicologia e Pedagogia, que eles já faziam um atendimento num CEMEI, toda semana eles iam à escola para poder fazer esse atendimento com os professores e com as famílias. E aí, nesse fazer o atendimento com as famílias, a gente foi convidado para poder ensinar a fazer o brinquedo. Então a gente levou uma caixa de sapato, isopor, palito de churrasco, e a gente conseguiu fazer a família entender que qualquer coisa pode virar um brinquedo interessante para uma criança. Ainda em 2019, a gente foi convidado pela Secretaria Municipal de Educação para participar da Semana do Bebê. Então a gente propunha algumas atividades. A nossa atividade ela ia ser basicamente a entrega de alguns brinquedos pedagógicos, que a gente chamou de um kit pedagógico. Esse kit ele envolvia um dominó, né? Só que em vez dos números, a gente tem algumas formas geométricas. A gente tem alguns bloquinhos de madeira, que seriam descarte, né, de madeireiras. Uma caixa que foi fabricada no próprio laboratório, com uma máquina de corte a laser. Então aí entrou a parte da extensão por parte dos alunos da engenharia, que é aprender a mexer na máquina, aprender a controlar os parâmetros da máquina, fazer a programação, fazer o corte para ele ficar adequado, para ele ficar com qualidade. E tem também, ali no canto, as peças do quebra-cabeça.
Então a gente montou uma girafa, um coelho, um elefante, para os alunos poderem, né, ter essa destreza de montar o quebra-cabeça. São quebra-cabeças pequenos, são peças simples, coisas que eles já conhecem, e poucas peças, 3, 4, 5 peças no máximo, mas para atender as idades mais iniciais. Esqueci de falar, nessa semana a gente conseguiu atender um total de 6 CMEs. Então nessa atividade a gente conseguiu atender os 6. E em 2020 veio a pandemia, infelizmente a gente não pôde mais contar com esse atendimento presencial, as aulas estavam suspensas, mas as atividades não pararam. Então a gente tentou divulgar o trabalho, a gente foi convidado pela Ambev a participar de um evento deles que chama Voa Júnior. Nesse evento a gente aprendeu a organizar o projeto. Então daí para frente, antes era tudo muito caseiro, era a vontade que os alunos tinham de ajudar, de empreender, de ir atrás. A partir desse evento da Ambev, a gente conseguiu separar o projeto. Então a gente criou uma diretoria, criou a divisão do projeto, do núcleo de fabricação, do marketing. Então a gente começou a estruturar melhor o projeto no que seria assim, o início de uma empresa, né, na criação de uma empresa. E a gente encaixava nos desenvolvimentos sustentáveis da ONU, que é de educação de qualidade, indústria e inovação e redução de desigualdades. Então a gente foi convidado pela Ambev para poder participar disso. A gente participou e o projeto evoluiu. Ele evoluiu no nível que em 2021 a gente participou da segunda edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, obrigado Sebrae, e a gente conseguiu ficar em primeiro lugar na etapa estadual. Então estavam concorrendo 5 projetos muito bons também, e nós conseguimos ficar em primeiro lugar na categoria de ensino superior. Para a gente foi assim, uma conquista extraordinária, né? Agradeço muito aos alunos que se esforçaram por isso. E com isso a gente conseguiu ir para a etapa nacional. Na etapa nacional foram selecionados 10 para esse ano no Congresso de Educação do BET Educar, a gente poder concorrer a um lugar na etapa nacional. E tudo deu certo, a gente ficou entre os 3 melhores, ficamos em segundo lugar, né? E está aqui uma foto do pessoal que concorreu, eram todos projetos muito bons, projetos de ótimo nível, e a gente conseguiu ficar em segundo. Pena que não foi o primeiro, mas tudo bem, ano que vem tem mais, né, pessoal? E passa. Oi, filho. Só um minuto, gente. Aí. Além da participação que a gente teve nos congressos e tudo, a gente publicou alguns artigos também. Então, o foco não é só fazer a participação em eventos ou dar entrevista. A gente tem o cunho também de publicação, o cunho de pesquisa. Então, em 2019, a gente publicou numa revista que chama Live Engineering Education, né? Então, foi um congresso que aconteceu na França, o evento foi todo online, e nós conseguimos publicar lá 2 ou 3 artigos, eu não sei, com relação ao nosso projeto. Além disso, em 2021, veio a surpresa que a gente participou também da publicação na revista de extensão da Federal de Pelotas. Ela é uma revista que é totalmente dedicada ao programa de extensão, projetos de extensão. E eles fizeram nosso artigo foi aprovado, teve alguma correção do corpo editorial, a gente fez as alterações. E, pela nossa surpresa, quando a gente foi procurar para inserir no Lattes, né, o nosso currículo, a gente abriu a revista online e descobriu que a nossa foto do artigo era a capa da revista. Então eles fizeram uma revista só da parte de educação e a nossa foto, a foto do nosso projeto, que é aquele kit pedagógico, estava na capa da revista. Também foi algo gratificante. Fizemos algumas entrevistas, coisas rápidas, né? TV Pai Eterno, e na TV UFG também a gente teve uma pequena participação, na Rádio Universitária, no Jornal da UFG, no segundo Prêmio de Educação Empreendedora a gente deu uma entrevista também, na TV Era a gente participou de uma divulgação, e no site do Sebrae também a gente deu uma palhinha lá do que era o projeto. A extensão do projeto, eu penso assim, além do que agora ele já é consolidado, já é um projeto que tem uma renovação periódica, tem um desenvolvimento automático,
a gente pensa em expandir. Então, a ideia é realmente atuar em todas as esferas da educação. Então, a sequência disso é a gente criar, um nome provisório, mas seria criar o Engenheiros da Juventude, que seriam propor algumas competições a nível de ensino médio, para elas acontecerem dentro da universidade, com conteúdos que as pessoas vêm dentro da universidade, do ensino médio, para fazer os projetos dentro da universidade. Aproximar as pessoas para eles conhecerem o ambiente, conhecerem os equipamentos, e vai de encontro, né? Vai de encontro ao que é o novo ensino médio. Beleza? E a outra etapa que tá em execução agora, por enquanto, é a iniciação científica júnior, que é uma iniciação científica que ela já é um programa da universidade. Eu não tenho lembrança, desde que eu estou aqui em 2015, de ter acontecido uma iniciação científica júnior na nossa escola, mas é pegar um aluno do ensino médio e colocar para fazer uma pesquisa. Então, o próprio aluno do ensino médio pegar uma máquina que tem um nível de periculosidade menor, né? Tipo uma máquina de corte a laser, aprender a operar, descobrir como que funciona, entender como que é o processo, não a nível de graduação, mas a nível de curiosidade, para ele poder desenvolver esses questionamentos, e com esses questionamentos ele não ter que entrar na universidade para ele ser motivado a estudar, mas ele entrar motivado. Então, desde o primeiro ano, quando ele for ver a disciplina de cálculo, de introdução à computação, ele já está empolgado, sabendo o que aquilo pode virar para ele. Então, a gente tem essa parceria com o COP e com a Interamérica. Já existem um aluno selecionado de cada uma dessas instituições. E na semana que vem, na quarta-feira, esses 2 alunos eles já vão à universidade para poder conhecer o ambiente, para poder começar a desenvolver os trabalhos. Então, esse ano eu sou orientador de 3 iniciações científicas a nível de graduação na engenharia mecânica e 2 projetos de iniciação científica júnior. Bom, é isso. Eu costumo ser breve nas apresentações. Eu não sou acostumado a falar para muita gente. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, quiser fazer algum comentário. Oi, filha. Daqui a pouquinho, filha. É o microfone. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Não? Expliquei tão bem que não tem nada para perguntar? Peraí, empresta o microfone, pode passar aqui? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Elaine, sou professora de Geografia no ensino médio. Por exemplo, se nós quisermos pegar nossos alunos que são da área é aqui do Goiás, é do entorno de Brasília, Valparaíso, e fizer parceria com a universidade, com a UERJ, nós conseguimos levar também nossos alunos? Sim, sim. O programa de iniciação científica júnior, ele não depende de onde você está. Ele só precisa que seja um aluno de ensino médio ou de fundamental que queira participar. Precisa de um professor que esteja disposto a fornecer um plano de trabalho onde ele consiga fazer alguma atividade. Aí tem uma burocracia, um período de 1 ano, essa duração tem 1 ano, e você tem que fazer um relatório parcial com 6 meses, e com 6 meses um relatório final. E ao final desse ciclo tem um congresso na UFG que chama Compex, onde todos os alunos que participam da iniciação científica têm uma área dedicada à apresentação de um banner. Então já tem uma publicação gerada, né, uma apresentação, uma participação num congresso, é local, mas já tem uma participação num congresso. A questão de ser de fora ou não impede que ele participe. Tem inscrição ou onde a gente pode se informar para trazer nossos alunos, no caso? O processo, na verdade, ele tem uma burocracia da universidade, mas o processo começa no início do ano. O professor cadastra um plano de trabalho, um projeto de pesquisa, depois ele seleciona algum aluno, monta um plano de trabalho, cadastra, aí tem a aprovação, eu não sei se está aqui, não, já foi. Mas aquela tabela ali são os planos de trabalho aprovados. Depois que ele é aprovado, aí começa o ciclo. Oficialmente, para começar a trabalhar, começa no início de agosto e vai até o final de julho do outro ano.
Se conseguir fazer alguma coisa remota, por exemplo, o aluno vir à universidade, como é distante, organizar para talvez no período de férias, ele vir até a universidade, ter o contato com as máquinas, ter o contato com as coisas, depois ele voltar e desenvolver remotamente, pode ser uma orientação online, só precisa ter o interesse, o professor poder ter um plano de trabalho, que alguns realmente eles atuam em áreas que precisam de um conhecimento mais básico. Então aí fica difícil encaixar o ensino fundamental, principalmente. Mas em alguns casos a gente consegue. Então o professor ele tem que estar disposto a desenvolver um plano de trabalho nessa graduação e o aluno tem que estar interessado. Tendo esse acordo, tendo essa vontade dos dois lados, a iniciação ela pode acontecer. Obrigada. De nada. Não? Felipe quer falar alguma coisa? Felipe foi meu ex-aluno, é meu ex-aluno. Boa tarde, professor Daniel. Os alunos do projeto de extensão participam ativamente nessa condução dos alunos do ensino fundamental ou médio? Se eles participam ativamente do quê? Se eles orientam os alunos do ensino fundamental ou médio também, ou é só o professor? Então, a ideia, esse é um piloto que a gente está fazendo, que eu me propus a fazer, a princípio vai ficar na minha responsabilidade. Mas a ideia mesmo é trazer principalmente os alunos do ensino médio para trabalhar junto com os alunos do grupo de extensão. Então, propor, por exemplo, uma corrida de carrinho de rolimã. Os meninos nem sabem o que é isso mais. Mas fazer um carrinho de rolimã e o pessoal da extensão, que é o Baja ou o kart, dar uma palestra ou ensinar que se for muito grande a distância entre as rodas, ele não vai fazer a curva direito. Se for muito curto, ele vai capotar. Então, explicar um pouco disso para ir despertando o interesse. Às vezes, o aluno já chega desde o primeiro período pronto para participar de alguma competição, de algum projeto de extensão. Então, a princípio, seria só eu, né, nesse piloto, mas seria expandir para os outros alunos de graduação terem a coorientação desses alunos do ensino médio fundamental também. Pode esperar um momento que eu vou providenciar? Essa é uma das minhas inspirações. Providenciar isso. Essa informação? Não, ele falou que tem... Mais alguma coisa? Mas aí vocês estão pelo Sebrae ou pela Falar? universidade? Pessoal, vou chamar o Jonas. O Jonas é um aluno, participa do projeto de Engenheiros da Infância. Vai dar um testemunho aqui do tanto que eu cobro deles. E aí, galera, meu nome é Jonatas, eu participo do projeto do professor Daniel. Ele é meu professor, eu faço engenharia mecânica no FG e vim aqui dar meu testemunho a respeito do projeto. Apesar de eu não ser o objetivo, né, que são as crianças, mas eu também fui beneficiário desse projeto, porque, como vocês devem imaginar, a engenharia mecânica é muito árdua, porque é matemática, é física, é química, essas coisas assim, muito abstrato que a gente, às vezes, embola a cabeça tudo. Aí, eu, por um tempo, quis até sair da faculdade por causa disso, dessas questões, mas depois que eu conheci o projeto, eu vi como eu podia engajar no meio social, como eu poderia melhorar os ambientes que eu passei, que são as escolas públicas e essas coisas assim. Então, eu vi que era uma oportunidade de, além de eu aprender o meu curso, também ajudar as pessoas, assim como eu, que passamos por dificuldades na hora do aprendizado, da educação, e a gente vê isso cotidianamente, né, rotineiramente, nos jornais, seu vizinho, seus irmãos, independente do que seja, a gente sabe a situação que é no Brasil, né? Então, eu vi essa oportunidade, eu agradeço muito a Engenheiros da Infância, ao professor Daniel pela iniciativa, e eu fico muito feliz de estar representando os alunos aqui e também participar desse projeto único, né? Eu fico muito feliz. Obrigado, Jonas. Obrigado, meus alunos estão ali. Agradeço muito a eles. E agradeço também a inspiração do projeto, que a minha esposa está sentada aqui morrendo de vergonha de mim agora. Mas ela também é responsável pela realização desse projeto. Quer falar oi? Ela não quis dar oi. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa? Não?
Pessoal, se não tem mais nada, então agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a participação, desculpa aí qualquer coisa. E a gente está sempre à disposição. Quem quiser seguir a gente tem um contato de e-mail, que é infância.eng@gmail.com. Tem o Instagram, que é o @engenheirosdainfância. Sigam o Instagram. Minha diretora do projeto pediu para falar isso. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção.